nesse tempo, eu tocava numa banda, cara, que tinha uma consagração real. E eu vivi essa consagração com a banda, e sem saber que era uma consagração, vivi essa consagração. Certo. E ainda vivi uma consagração pessoal, que eu também não sabia que era. Eu tinha uma sede do invisível, aquelas coisas que eu ouvia nos discos, que eu cantava muitas músicas do Sabá, do Iron Maiden, eu conhecia bastante coisa, então os caras cantam muito, né, cara? Então eu me inspirava na técnica vocal deles, e eu tinha que cantar aquelas letras. E todas as artes das capas trazia aquilo. Então isso tudo foi me abrindo para essa realidade. Então, essa banda que eu tocava na época tinha uma consagração num determinado lugar aqui em São Paulo. Uma consagração consciente. Eu não tinha consciência. Certo, mas vamos supor. Mas ela estava aberta, né? Sim, não, e outra. E parte de alguém da banda ou parte de você mesmo? Então. E que você acha que de quem partiu teria uma certa consciência? Sim, porque aquelas. Tipo, a banda tinha 5 membros. Desses 5 membros, eu era o único de família católica. Tá. Eles não. Eles viviam aquela espiritualidade. Entendeu? Entendi. Eles viviam aquela religião. Os 4. Então, tinha 2 que eram os líderes que frequentavam. Um deles frequentava aquele lugar. E aí ele falou: tem um lugar assim que a gente pode ir para conseguir fazer crescer a banda. É um lugar. Eles falavam isso. É um lugar onde os cantores sertanejos do momento vão. Caramba! Aí falou o nome das duplas, dupla tal, vai lá, naquele lugar, vamos lá, vamos. E eu fui. Eu era um maconheiro, cheirador, cachaceiro. Era do rock and roll. Eu estava ali, cara. E eu tinha curiosidade para essas coisas. Eu estava muito aberto, eu queria. E aí nós fomos. E aí começaram a acontecer as coisas um pouquinho mais... um pouco mais profundamente, né? E aí, falar primeiro do episódio em que aconteceu a materialização, sim, depois eu volto nesse lugar. Sim. Aí eu tinha entre 20 e 21, mais ou menos. Nessa época morávamos em casa eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. Minhas 4 irmãs já não moravam mais em casa, elas já tinham casado. E no mesmo quarto, eu e meu irmão. E aí, numa madrugada, a porta abriu e entrou alguém. E eu, num primeiro momento, achei que fosse o meu irmão, porque, apesar da luz estar apagada, eu conseguia ver uma forma que parecia meu irmão. Aí meu irmão se mexe na cama, eu vi, não é meu irmão, quem é? E aí, aos poucos, eu fui vendo, era uma coisa cinza, que não tinha olho, nem nariz, nem boca. Parecia um boneco de loja, manequim, né? Sei. Sempre descrevo dessa forma. E aí ele foi se aproximando de mim, ele estava no meio do quarto. E aí, um detalhe que eu sempre falo, eu durmo de lado sempre. E nessas ocasiões, eu era virado de barriga para cima e ficava preso. E aí aquela coisa se aproxima, aponta o dedo para mim, eu pego na mão, sinto matéria, e ele fala: eu quero você para mim. Então, isso é uma vexação, né? Porque é pelos meios, pelas mediações sensíveis, né? Foi aí o tato, a audição e a visão. Isso. Foi uma vexação. Então, essa foi a primeira vez. Eu não sabia o que era aquilo, não era ninguém, cara. Não era meu pai, não era meu irmão, nenhum dos meus cunhados estava em casa, não tinha nenhum amigo nosso. Então, essa foi a primeira vez. E aí começaram a ocorrer as coisas. Ainda numa situação mais forte como essa, você também guardava dentro de você. Eu não tinha com quem conversar. Tipo Nem assim, com a galera da banda você dizia: cara, não, porque apareceu isso pra mim. olha que curioso, eles frequentavam aqueles lugares, mas eles passaram a ter medo de mim, porque eu comecei a ter manifestação. Talvez por conta de que você seria um católico e tivesse toda a oração da sua mãe por trás e tivesse toda... Eu não sei se eles tinham consciência, mas os caras dos lugares onde a gente ia tinham. Tanto que uma vez ele falou. Sério? Sim. Aí eu vou contar a primeira vez que eu entrei num dos lugares. Caramba. Era esse lugar aqui em São Paulo. Era um lugar voltado a uma consagração luciferiana? Não. Era um lugar de bruxaria ou um lugar voltado a uma prática
de uma outra religião, por Sim, exemplo. reencarnacionista. Ah, reencarnacionista. É, uma religião... Hoje Certo. é delicado, né? Mas você sabe o que eu estou Sim, falando. Era um entendi. centro, Tá, beleza. tá? Certo. E aí, eu lembro como se fosse hoje. Os famosos iam lá. Segundo o vocalista Segundo da o vocalista. banda, eu nunca vi. Ah, Mas ele falou, ó, cantores sertanejos famosos vão lá. Vamos lá, porque lá a coisa vira. Certo. E aí eu lembro que a gente tinha um disco que estava para ser lançado, tinha acabado de gravar, estava fazendo a arte da capa. A gente levou um boneco da arte da capa, como se falava na época, né? Quem trabalhava com arte gráfica, lembra? Uma Até prova hoje da fala, capa. um boneco. Então, era a prova da capa do vinil. Certo. E aí a gente entrou naquele lugar, era um corredor bem longo. No final desse corredor, que era a entrada do lugar, tinha uma mesa. E o cara ficava sentado lá. O dono do lugar, Certo. que recebia o espírito que mandava ali. Entendeu? Quando a gente chega, ele já estava tomado. Certo. E aí entramos os 5 músicos, assim, um do lado do outro, entrando. Os caras com o disco na mão e tal. E ele, primeiro, com quem ele falou, fui eu. Ele apontou o dedo para mim e começou a falar palavrão. E falou assim, eu sei o que sua mãe faz na igreja. Caramba! E tipo assim, os caras da banda não sabiam o que é ser vicentino, não sabiam o que é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, não sabiam das coisas que minha mãe fazia, só sabiam que minha mãe é igreja. Mas o cara falou, eu sei o que sua mãe faz na igreja, começou a falar palavrão, uma voz estranha, e ele falou assim, mas não tem problema, porque a partir de hoje, você é o meu anjinho da asa quebrada. Caramba! Isso não te assustou na hora? Na hora não, cara, porque, sei lá, era um bicho grilo, né, bicho? Era um ambiente propício para aquilo. E eu tinha sede, eu era curioso. Durante um tempo eu assinei revistas que falavam desses assuntos e era meio que, entre aspas, natural, porque outras pessoas que eu conhecia frequentavam esses lugares. E, cara, na entrada tinha uma imagem do Sagrado Coração de Jesus desse tamanho e o outro aqui do lado, 2 imagens enormes, Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Entendeu? Então, Deus abençoe. Então, era uma coisa assim, cara, de boa, né? E aí, quando ele falou aquilo pra mim, eu, sei lá se eu tava maconhado, não lembro o que eu pensei. Eu só sei que ele pegou a capa do álbum e tinha lá tracklist, né, a relação das músicas, e a primeira faixa do lado A se chamava Anjo Vermelho. E a música falava claramente quem era o Anjo Vermelho. Falava, é Jesus pelo avesso, é virgem de mau começo, porque o enxofre isso, a luxúria aquilo, subornar o anjo da guarda, umas coisas assim. É uma Bem letra. leves. Nossa Senhora! É uma coisa assim muito relax. Era isso. Aí ele... Mano, aqui... Irmão... Misericórdia de mim. Irmão, ele não conhecia nada de rock. Sim. Aquele homem lá... Sim, não conhecia. Ele não conhecia. E ele nunca tinha ouvido as músicas. Mas ele pôs o dedo naquele tracklist ali. Ele pôs o dedo em cima dessa música e falou assim, essa é a minha música. Caramba! E o disco falava do que o rock sempre falou, né? As coisas do rock. Drogas, né? Rock and roll e promiscuidade. Era isso. As músicas... Tinha música de motivação e tal? Tinha. Sim, mas basicamente... E a capa do disco era uma mulher nua, em atos libidinosos. Entendi. E a gente fez um clipe com essa cena. E um clipe que foi feito em boates de striptease e tudo mais. Sim. E eu estava lá tocando. Bateria. Bateria, e fazia backing. Eu não era o cantor da banda, eu fazia backing, né? Então eu vivia nesse contexto. Cara, eu tenho muito amor por esses caras, entendeu? Eu toquei com essa banda durante 7 anos. O fundador da banda e eu éramos grandes amigos. Mas eu estava indo por um lado ali, cara. E as coisas ali começaram a ficar muito pesadas, Guto. De verdade, cara. Essa foi a primeira vez.
quando ele... a partir desse dia que a gente foi, que ele falou que eu era o anjinho da asa quebrada, começaram a acontecer coisas meio... Entendeu?